moças, moços, são todos moças e moços para mim. Eu estou habituado, não sei, eles vão dizer, eu estou habituado a vir aqui poucas vezes, né? Mas estou habituado a saber que aqui normalmente se fala sobre a vida da pessoa. Então, para eu falar da minha vida, eu posso começar com uma historinha, né, que encurta terrivelmente. Eu estava no ginásio, naquele tempo o ponto era sorteado. E um colega meu só sabia verme, não sabia mais nada além de verme no exame de zoologia. Então ele ficava rezando para que caísse verme no papelzinho dele. Só que chegou a hora, e ele só sabia... E chegou na hora, alguém pegou o papelzinho do verme e ele ficou horrorizado, apavorado: o que vai acontecer comigo? Vou ser reprovado aqui dentro. Então, ele ficou esperando ser chamado. Quando foi chamado, caiu justamente paquidermes, completamente diferente. E agora? Era um rapaz de muita criatividade. Ele foi chamado e disse: pois é, professor, paquiderme, que bom. Paquiderme, um exemplo típico de paquiderme é o elefante. Elefante tem uma tromba grande assim, parece um verme. E verme, doutor? Aí, ó. Abafou. Então, assim, vou fazer isso hoje. Eu vou contar a minha vida, só que a minha vida vai terminar rapidinho, porque eu vou falar mesmo sobre a transposição do Rio São Francisco. Eu, antes de começar, quero fazer uma doação que consiste num livro que eu recomendo. Quem quiser saber alguma coisa sobre o Rio, essa transposição foi escrito pelo governador de Sergipe, mais um antigo diretor do Dianópolis e da Chesf, Manuel Bonfim Ribeiro, e várias outras pessoas, são vários autores, e o estudo é bastante completo, bastante interessante. Isso é assim. E por que eu escolhi justamente um tema relacionado com o Nordeste? Eu sou engenheiro de Minas, trabalhei 35 anos em pesquisa mineral no sertão semiárido. Inclusive Jorge Cury, né? Inclusive Jorge Cury. Não comigo, ainda do livro. E aprendi muita coisa nesse sertão semiárido. Entre outras coisas, eu sempre gostava de compartilhar o que eu conhecia e explicava sempre o que eu estava fazendo. Se eu trabalhava com fotografia aérea, eu mostrava por que a fotografia aérea funciona, como se usa. E fiquei surpreso que vários deles eram capazes de identificar onde estava e para onde ia um determinado rio, uma determinada estrada, na foto aérea, um pouco de explicação que ele recebia na hora. E numa das ocasiões, conversando assim amplamente, percebi que são carentes de informação, adoram conhecimento e não sabem como chegar lá. E eu ouvi por causa disso uma frase que até hoje eu não esqueço. Numa conversa assim com um desses moradores, no campo, analfabeto, não é? Ele me disse: pois é, doutor, depois de uma conversa longa, quando eu escuto, quando eu ouço, eu aprendo. Quando eu falo, eu ensino. Ele me disse. Quer dizer, nada mais claro do que eu adoro compartilhar conhecimento. Ele podia me dizer tudo sobre o trabalho dele que eu jamais saberia. E ao mesmo tempo, ele pode aproveitar alguma coisa que a gente devolve para ele de volta. Olha, foi um grande ensinamento para mim o trabalho no Nordeste do Brasil, no sertão. São várias cidades que eu percorri, vários campos, fui muito a pé e ganhei por causa disso uma visão, eu diria até um pouco mais completa do que aquela informação que a gente recebe e forma a visão do Nordeste pela leitura de jornal, de conversas de outras pessoas. E eu mesmo visitando o Nordeste, que as pessoas não conviveram realmente com os problemas do Nordeste. Então, a gente diz assim, no Nordeste, 650 milímetros de chuva em média.
650 milímetros de chuva em média não caracteriza nenhum semiárido no mundo. 650 milímetros de chuva é suficiente para qualquer agricultura, para qualquer irrigação, para qualquer outra coisa. O que perturba nisso tudo é o desequilíbrio nos detalhes do clima. Primeiro, 650 milímetros é o que cai. O que evapora é de 3.000 a 3.600. O primeiro esforço é conservar a água no solo. Não pode ser propriamente no solo, mas um pouquinho para dentro dele. Isso é possível fazer. Não tem nenhum problema. O próprio EPDA desenvolveu um método agrícola que não sei se continua em uso, mas muito bom, é fazer trincheiras acompanhando a curva de nível e botar a terra que jogou da trincheira, não me lembro para que lado é, se é para cima ou para baixo, mas de qualquer maneira, se chove pouco, se chove muito, todas as safras são salvas. Aí planta, num lugar eles plantam milho, no outro lugar plantam esse que dá óleo, Dedê não. Mamona. Planta mamona e faz três, conforme o lugar, faz três plantas que resistem a quantidade diferente de chuva. Se não chove, perde o feijão, mas ganha os outros dois. Se não chove de jeito nenhum, pelo menos a mamona eles colhem. Faz algum dinheiro com isso, o agricultor. Provavelmente com o crescimento das cidades, a força da agricultura pode ter reduzido um pouco, mas de qualquer maneira ela é importante ainda. Mas os 650 milímetros de ano são suficientes por quê? Não são suficientes também porque, mesmo que caia 650 milímetros no ano, pode não ser adequado. Se ela chover toda concentrada, vamos dizer assim, fevereiro, março, enche todos os açudes, mas não serve para a agricultura. As plantas morrem, elas nascem, mas desaparecem. Não tem persistência de chuva até a época da colheita. Se cai uma chuva ralinha, bem distribuída no tempo, mas com chuvas frequentes, porém ralas, 650 milímetros, ótimo para formar pasto, mas não enche açude. É um outro problema também. Se não enche açude, como é que o gado vai se abastecer? Como é que as casas vão se abastecer? Se não tem água suficiente. Terceiro, pode haver um intervalo muito grande entre as chuvas. Então a planta nasce, não vem a chuva, quando vem a chuva, ela já morreu. Então não há colheita. E pode haver uma outra que é muito temida. Chove muito bem distribuído, não é? Está tudo indo muito bem, vamos fazer a colheita agora em junho. Chove em junho. Milho e algodão. O algodão emburecado, abriu o casulozinho, fica molhado, acabou, não tem mais uso nenhum. Então, o que a gente faz numa região que tem água suficiente, porém não conseguem produzir direito? Então, é um problema de imaginação, é um problema também de administração da água existente. Vamos dizer alguns dados interessantes. Vou mudar um pouquinho a ordem disso aqui. Existem no Nordeste 70 mil açudes, talvez até mais do que isso. E eles têm uma reserva de água de 37 bilhões de metros cúbicos. Esses açudes. Daria suficiente para fazer irrigação, abastecer a cidade, abastecer as casas todas, não faltaria para ninguém. E por que falta? Falta porque não tem adutoras de interligação entre os açudes e distribuição. E uma administração inteligente da distribuição. Bom, muito bem. O açude precisa ter mais de 8 metros de profundidade, porque 3 metros evapora em cada ano. Então ficaria pelo menos 3 metros para distribuir durante o ano. Então, de açudes de 8, 12 ou mais metros de profundidade são bem-vindos na região. Existem vários açudes grandes, Oroz, Castanhão,
Pentecoste, vai por aí afora, eu não sei o nome de todos, porque são 70 mil, né? Seria um pouco estranho que eu conseguisse dizer o número, a capacidade de 70 mil. O São Francisco tem uma vazão de 2.060 metros cúbicos por segundo, média. Vai mais do que isso quando tem cheias e um pouco menos do que isso quando tem seca, sobretudo nas cabeceiras de Minas Gerais. O projeto de transposição do Rio São Francisco prevê o uso de 127 metros cúbicos no rio. Ou seja, não, 127, 6% só. É uma bobagem. Só que 90% da água do Rio São Francisco é usada para... 80% do rio é usada para produzir energia elétrica. E nós dependemos no Nordeste todo de 90% da nossa energia elétrica vem do Rio São Francisco. Então, se nós tirarmos alguma coisa, vamos prejudicar a produção de energia elétrica aqui. Além do mais, tem um pequeno detalhe. Existem 360 metros cúbicos alocáveis, mas 335 já estão comprometidos. Então, como é que eu vou... 360 menos 335, 25. Como é que eu vou tirar 127 de 25? É um pouco difícil. Quer dizer, é um tipo de equação simples, matemática, de 4 operações, né, que a gente percebe que não está. É um pouco difícil resolver desse modo daí. Faltou também, nesse projeto, uma visão integrada. Como fica a navegação do Rio São Francisco, se eu tirar a água dele? Como fica a pesca? E se eu souber que eu vou ter que, do ponto de captação, para jogar lá no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, essa água do São Francisco, eu vou subir, vou precisar bombear água para cima 300 metros. Isso consome energia elétrica, senhores. Consome um bocadinho de energia elétrica. Então, nós vamos ter que importar energia elétrica do sul. Ou vamos passar a viver aqui sob a égide do apagão. Isso é o que está prometido com a transposição do Rio São Francisco. É um canal, são 2 sistemas de canais, o canal norte e o canal leste. O canal leste é o do Paraíba, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, do Rio Grande do Norte, são 290 quilômetros, e o canal oeste, e o canal do Ceará, que são 430 quilômetros, um total de quase 720 quilômetros de canais. 25 metros de largura, 6 de profundidade. 25 metros de largura, canal aberto, sujeito à evaporação. O que vai chegar no destino? O que vai realmente beneficiar? Essa distribuição prevista por esse projeto deverá beneficiar perto de 2 milhões de pessoas que vivem em torno dessas obras. Não é todo mundo, não. É projetos específicos. 2 milhões de pessoas e a população do Nordeste é 60 milhões. O que vamos fazer com os outros 58 milhões? Ficar olhando e batendo palma para quem tem água? Existe uma solução alternativa? Existe. Quanto vai custar cada uma? O projeto de transposição, a primeira fase que está em execução, são 5 bilhões de reais. Ele total vai consumir mais 15 a 25 bilhões de reais. Um projeto que preveja construção de poços tubulares, vamos ver por quê, mais alguns açudes, não precisa ser grandes açudes, mais alguns açudes, cisternas para recolher água da chuva, seja do telhado, seja de superfícies impermeabilizadas para recolher em coisa, barragens subterrâneas. Todas essas obras têm 2 grandes méritos. Custam menos da metade, talvez 1/3 do projeto de transposição, e beneficia 60 milhões de pessoas, porque pode ser feito em qualquer lugar, por mais remoto que ele seja. Abrange toda a extensão territorial do Nordeste.
Aqui na frente, Mas você diz, não, mas não foi feita a transposição em outros países? Foi. Por que eles podem fazer e a gente não? Primeiro, a gente não tem outra fonte de água onde foi feito. Não existia outra fonte de água. O sol não tinha reserva suficiente e na soldagem também não ia resolver o problema. Né? Segundo, como falei que não tinha água subterrânea, já seria o segundo. A quantidade de chuva também é pequena e, em geral, é inferior a 300 milímetros, metade do que chove aqui no Nordeste em média. E, interessante, eles fizeram estudos técnicos e ambientais extensos. Nós não temos estudo técnico nem ambiental no projeto de transposição. Nenhum. Podem ver nessa obra que está aí, Transposição do Rio São Francisco, que não existe estudo ambiental sobre o assunto. E mais ainda, na China, que é um país ditatorial, reconhecidamente um país ditatorial, eles fizeram uma obra muito bonita de irrigação, transposição de rios, tudo muito bom. Antes de começar a execução, eles consultaram a população da área doadora e da área receptora. Algum de vocês foi consultado sobre a sua opinião sobre a transposição do rio? Sabe de alguém na bacia do Rio São Francisco que tenha sido consultado se ele está disposto a abrir só fora o Dom Cápio? Não tem mais ninguém que tenha opinado sobre o assunto. Quer dizer, não houve uma consulta oficial, aberta. Então, agora ele pagou a crédito de fome porque tinha parado, depois... Porque disseram que iam suspender a obra. Certo, mas... E iam estudar. Na realidade, o projeto está andando, mas ele ainda não está todo livre lá. Tem ainda muito problema. Ele tem problemas constitucionais. Por exemplo, tem tribos indígenas no caminho que não foram consultados. E vai passar por cima do território deles. A Constituição do Brasil obriga a que eles sejam consultados, independente da nossa opinião a respeito. Então, o que a gente vê é que falta educação, adutoras interligadas e administração de distribuição. As surdes existentes são suficientes. A água subterrânea tem reserva mais do que adequada, inclusive existem pequenas bacias sedimentares, fora o estado do Piauí, que é quase mais da metade dele é bacia sedimentar, que pode fornecer mais de 500 metros cúbicos de água por hora. 500 metros cúbicos de água por hora, os poços tubulares do estado do Piauí. Na Bahia mesmo, vai ser construído o primeiro poço tubular aqui na bacia do Dourados da Catarina, no norte da bacia do Cano, 200 metros cúbicos por hora. Vai ser a produção de água. Então, a gente percebe que há alguma coisa que não está muito bendita nos dois sentidos, com trocadilho e sem trocadilho, nesse assunto. Eu acho que isso é suficiente. A alternativa tem menos custo. E mais, a alternativa, se nós estamos construindo vários açudes, nós estamos administrando a distribuição de água em vários pontos dos diversos estados, não é? Se nós estamos fazendo todos esses tipos de construção, que são atividades permanentes, nós não só estamos criando muito maior número de postos de trabalho, como estamos criando postos de trabalho permanentes, diferente do projeto de transposição. Eu vi que em minha palestra era prós e contras. Eu não consegui encontrar um pró ainda. Só o pró do programa. A primeira sílaba. Estou aqui à disposição de vocês. Nem a primeira de 30 minutos me foi apresentada. Vamos fazer um intervalo contando a respeito da pronúncia dos... Vocês agora das estão... últimas sílabas. Tá bom. O Martin Luiz falou que eu pronuncio L com clareza.
eu fico muito profundo. Eu acho que o alfabeto foi feito para ser usado mesmo. Então, as letras devem ser pronunciadas corretamente. Quando eu estava sendo alfabetizado, não é, eu achava muito divertido que a gente fala arara, fala caro, mas com R só. Bota dois e fala arroz, carro. Né? Então não é R, isso é outra letra. Deixou de ser R, é uma letra diferente. Porque se eu faço casa, um S, e se eu faço fossa, dois S, tem que ter uma lógica. Não é? Então, está certo, vamos pronunciar fossa. Agora, o L é pior ainda. O L virou U. B-R-A-S-I-U. É o nome do nosso país. Não é Brasil. Desculpem, mas o nome é Brasil. Meu nome não é Silvio, é S-I-U-V-O, não. Meu nome é Silvio. Então, eu acho que é uma questão assim, muito pessoal, minha, de usar o sotaque é quase pessoal, tem muito pouca influência de sotaques regionais, né? E por causa disso, teimoso, né? Teimoso, só isso. Estou à disposição aqui para tentar responder as perguntas. Onde é que se origina esse projeto? A origem desse projeto, como é que dessa... Gostei imenso dessa pergunta. Esse projeto teve origem por volta de 1600, 1700, quando ninguém conhecia nada da geografia do Brasil. Houve alguma seca, então, como tem um rio muito grande que não secava nunca, então vamos pegar isso aí e jogar lá para cima. E a ideia vingou até o fim do século XIX. Na medida que fomos conhecendo a topografia do país, percebemos que essa visão não era uma visão boa, quer dizer, muito bonito, né? Fazer uma transposição de um rio. Só que você vai ter que subir agora para chegar do outro lado. Vai subir o Araripe, vai subir a Borborema, né? Para poder chegar no Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Não é pouca coisa. E um ponto grave disso tudo também é que o pessoal esqueceu que existe pesca. As próprias barragens para produzir essa energia elétrica está interferindo com a pesca em dois lugares. No rio acima e na foz do rio. A água do rio, quando não tinha hidrelétrica, ela avançava 20 km, 30 km para dentro do mar, água salobra, que é propícia a um certo tipo de fauna. Então fazia parte de uma cadeia alimentar para a pesca em alto mar. Hoje, a água do mar entra dentro do rio 20 quilômetros. É a água do mar no rio, não é a água do rio no mar. Mudou e inverteu. Então, nós estamos criando um problema de pesca para o pessoal que vive da pesca na foz do rio e estamos criando um problema de cadeia alimentar para os animais, os peixes que vivem no oceano. Por favor, duas perguntas. A primeira, de uma forma elegante, que você quis chamar de um projeto responsável. Uma maneira que colocou um forma elegante, um projeto responsável do governo. O que é que se busca efetivamente com esse projeto em nível de benefício para a população geral? Eu tenho a impressão que eles viram a possibilidade de instalar grandes projetos agrícolas nessa região. Então, se visa grandes empresas na área de agroindústria. E, evidentemente, não vai deixar morrer de sede os que estão nessas pontas. Então, também ajuda mas é só essa pequenina faixa que vai ser beneficiada. Eles viram, eles acham que isso é suficiente. Vocês agora podem fazer a avaliação se é suficiente ou não, é problema de cada um. Se estou correto, a quantidade de água doce está no Canadá e no Brasil. Certo. Você falou transpor São Francisco acima, mais complicado. Tal. Existe alguma outra relação, fazer o inverso, vindo do Pará, descendo para cá, há essa possibilidade de
Se você ainda tem a bacia amazônica, descer. Também, de qualquer maneira, vai ter que atravessar o Araripe no Ceará. A fronteira do Ceará no Piauí tem 600 metros de altitude. Eles terão que trazer essa água de alguma forma por algum vale menor. Eu não conheço em detalhe a geografia, se isso seria possível. Talvez haja água suficiente para fazer um trabalho dessa natureza, devido ao custo. Agora, eu acho, pelas informações que nós temos, tem água abundante, tem no subsolo, você pode manter no solo a água que cai. Quer dizer, barragem subterrânea é o seguinte: daqui o Vale do Rio, o fundo do vale é ocupado por aluvião. Você faz uma parede impermeabilizada, de modo que a água que cai infiltra e não corre nem mesmo por dentro do aluvião, para fora. Ele é retido lá. Tem duas vantagens essa água. Cacimbas podem ser abertas no aluvião, produzir água doce. E as fissuras que existem nas rochas por baixo do aluvião podem ser realimentadas por essa água em adição. Quer dizer, melhora o suprimento de água subterrânea. Não seria, na verdade, de guardar água? É mais guardar água. O problema realmente, sua conclusão está corretíssima. O problema é guardar água. Isso aí foi uma sugestão dada em 1951 por uma equipe francesa que aqui esteve no Brasil, foi publicada na Revista Brasileira de Geografia do IBGE, e que a frasezinha dele é muito simples: conserve no solo a água que cai. Eu tive conversando com o professor já falecido Arte Leal Sampaio, e ele disse que no Texas cai muito menos água do que no sertão nosso, e isso tem uma quantidade de gado e produção imensa. A evaporação é mais baixa. Tem essa sorte também. Mas as bacias vão ser interligadas, as bacias do norte com o Araguaia, com a bacia do São Francisco, no projeto do Provei Alto, assim? Não, o projeto está prevendo só 2 canais, um canal de 400 e não sei quantos quilômetros, 430, que vai para, nunca me lembro qual é que vai para o Ceará. Tem um que vai para o Ceará, acho que o Ceará é 430 e o do Rio Grande do Norte para ele é 290. Não teria reposição para o Rio São Francisco? Parece que tem lugar para esse algo. Com reposição do São Francisco. Isso, transferência do norte da Bacia do Araguaia para o Rio São Francisco. Do Araguaia para o São Francisco? Não conheço a geografia em detalhe. Eu sei que ele tem muita gente, numa área grande, aquele tabuleiro lá é de 600 metros de altitude, barreiras, etc. Pode ser que tenha, mas não sei como é que ficaria. Nossa comunidade trabalhando na área do governo, eu visitei os 50 municípios aqui da Bahia, né? Dentre alguns, Mageu, o Rio São Francisco. Existe algum estudo no sentido de projeto de irrigação para esses locais? No meu conhecimento, existe apenas interesse em haver projetos de estudo, mas no meu conhecimento não existe projeto. O CEPED trabalhou num projeto de irrigação no Rio São Francisco, já há uns 20, 30 anos atrás. Inclusive, alguns municípios não têm água encanada. Não tem. Tem água encanada. Tem lá um caminhão-pipa que capta lá no rio e abastece. Muita gente diz que a irrigação na própria margem do Rio São Francisco faz a água evaporar. Não, a água do São Francisco, a água que São Francisco é jogada na margem, ele se infiltra e volta para o São Francisco, na boa parte. E o que vai para o Nordeste, que evapora, que se infiltra, fica por lá. Esses projetos aí do São Francisco. Desses 360 mil metros cúbicos por segundo do Rio São Francisco que estão alocados para irrigação, quase todo é para projetos eventuais que surjam, que apareçam na bacia do Rio São Francisco. Esse livro aí tem bastante detalhes sobre isso. Não tem tido investimento? Não. A água está disponível para eventuais projetos. Não há projetos.
adora conhecimento e carece de informação. Traduz aí. Adora conhecimento e carece de informação. Conhecimento e informação. Eu vou fazer uma distinção entre as duas coisas. Conhecimento é alguma coisa relacionada ao que eu chamo de educação. E informação é o que eu chamo de instrução. Instrução. Quais são os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javali, Juntaí, Jurotefé, Guaricurus, Maria Gabriel, Chico, Tocantins. Que beleza! E o que você faz com isso? Isso é educação. Isso é conhecimento. O que você faz com a informação que você tem? Informação é só o dado bruto. Conhecimento, a pessoa vê um pouquinho mais longe do que aquela frase ou aquele número que ele recebeu. Tem havendo um grande número, né, de desvantagens evidentes que foram apontadas. Que razões, por exemplo, levaria o governo atual a insistir na manutenção do programa? Olha, eu não sei, mas a minha filha leu esse resumo que eu fiz para ela. Ela perguntou se havia muito dinheiro envolvido. Explica muita coisa. Professor. E outra pessoa me usou uma coisa, esse é um problema de religião. Eu disse, como de religião? Os protestantes querem o dízimo, mas os católicos querem 1/3. Quer dizer, querem 35% do valor do projeto. Elaborando o que o senhor falou aí, muito bem, dos esforços, dos contos, eu queria apenas colaborando para dizer o seguinte. Eu queria apenas colaborando e dizer o seguinte. O projeto inicial era 3,5 bilhões de reais calculados por algumas empresas de consultoria para fazer a transposição. E logo que ele foi lançado, esse projeto foi reestudado para a ordem de 5 bilhões. E agora já se fala que, o senhor acabou de dizer, que pronto seria 25 ou 30 bilhões. Correto? 5 bilhões é esta fase atual em construção. Só o Rio Grande do Norte e Paraíba. Quando abranger também o Ceará, ele vai atingir 15, 25 bilhões nessa faixa. Pois é. E no governo passado, Fernando Henrique Cardoso, ele vai projetar a região. O projeto. Então, no governo passado, eu tive a oportunidade de ser arguído por um repórter da Folha de São Paulo, numa entrevista que não tinha nada a ver com transposição, mas o cidadão, nós falávamos sobre meteorologia e as condições climáticas do Brasil para um determinado período do ano, quando um repórter me arguiu sobre se eu podia responder uma pergunta. E eu disse, é sobre o assunto? Ele disse não. Então eu disse, então deixa para o fim. E no final ele me perguntou, o que você queria me perguntar o quê? Ele disse, o que é que o senhor acha, como diretor de um órgão federal e de meteorologia, o que é que o senhor acha sobre a transposição? E eu dei a seguinte resposta a ele. Primeiro, eu era do start do governo. Eu estava ali falando em nome de um órgão governamental. E o presidente da República, o ministro da integração, sei lá como é que chamava, era o ministro do interior na época, que era do Rio Grande do Norte,
estava exatamente no Rio Grande do Norte para lançar o projeto e mostrar que o governo estava decidido a fazer. Aí eu disse, olha, eu não posso ser contra, o projeto está aí, o presidente quer, o governo quer o projeto. Tá. Agora, eu, como pessoa, engenheiro agrônomo que sou, eu acho que melhor aproveitaria as águas do São Francisco nos terrenos de Minas Gerais, Bahia e Sergipe, porque são mais aptos à irrigação e à produção, porque são terrenos planos, e não levar água para terrenos bastante acidentados, que essa água não vai servir para agricultura nenhuma, porque só tem pedra. Bom, eu pensei que no dia seguinte seria demitido, mas não fui. E o meu ministro me chamou por telefone e disse, olha, você está correndo risco. Uma hora depois ele me ligou e disse, olha, o risco passou. O presidente disse que não se fala mais nisso. Aqui, esse é o canal leste, eixo leste. E esse é o nosso que está saindo ainda mais rio acima, além de Sobradinho. Sobradinho não, Sobradinho está aqui, acima de Itaparica, antes de Sobradinho. Tem canais todos. Isso envolve um monte de viaduto, tem um túnel de 15 quilômetros. São 5 túneis, sendo um de 15 quilômetros. Vocês podem imaginar que o custo não vai ser baixo, não. Sobre essa linha azul que é aqui ali do eixo norte, São águas de rio. Onde eles vão jogar água para o rio perenizado. A Thaís fez um comentário interessante. Fala, Thaís. Você acabou de falar para mim. Eu disse, vão gastar um mundo de dinheiro. Vão gastar um mundo de dinheiro para jogar a água do São Francisco no mar. Quando a água do São Francisco vai para o mar sem gastar um tostão. É difícil apresentar uma palestra desse tipo, uma coisa que precisa de muito número para a gente gravar. O que são 70 mil assuntos? O que são 127 bilhões de metros cúbicos? São 35 bilhões de metros cúbicos. Quantos de nós sabem qual é o consumo humano de água durante o ano? Quer dizer, em média, se acredita que nós consumimos entre 150 a 200 litros de água por dia, cada pessoa. Então, quanto dá isso durante o ano? Então, esse volume aí faria o quê? O volume disponível faria o quê para essa massa humana? Como a gente pode aproveitar a água já utilizada, quer dizer, fazer recircular a água? Eu trabalhei também para Pinhatari, não para Caraíba Moderna, Caraíba Velha, no tempo do Pinhatari, e trabalhei num projeto para ele, para a Vila de Caraíba. E previ a utilização da água das residências para pequenas hortas. As residências eram construídas de forma tal, a distribuição era tal, que permitia a existência de pequenas hortas. São coisas simples de executar, baixíssimo custo e de excelente resultado. Tem uma quantidade enorme de plantas no Nordeste que servem como alimentos. Ninguém sabe. Tem plantas no Nordeste que são excelentes recuperadores de solo. Ninguém sabe. Ninguém ouve. O caruá, que é uma planta parecida com o sisal, lagarto, o nome que vocês quiserem dar, não é? Ele dá em solo de menos de 5 centímetros de espessura. Menos de 5 centímetros de espessura. E a espessura média lá varia entre 15 centímetros e 90 centímetros no Nordeste todo, nas rochas duras. Então vocês vejam, e descobriram inclusive que o caruá é ótimo para recuperar solos esgotados.
no próprio Nordeste, e quem sabe também até fora do Nordeste. E aí o Caruá, para que serve? O Caruá serve fibra, tão boa qualidade, não tem ninguém aqui, ou tem pouca gente que tenha pelo menos 20 anos menos que eu, o resto é bem mais baixo. Mas o Caruá foi usado amplamente no período de 1940 a 1947 para ternos, para tecido para terno aqui no Brasil inteiro. E por que não se usa mais? Não era plantado, era simplesmente colhido e não se usa mais porque apareceram os tecidos sintéticos, de custo muito mais baixo. E ninguém naquela época pensava em plantar Caruá. Então por quê? O pessoal não fumava Caruá, não fumava Caruá, não. Mas fumava Caruá. O Caruá é uma planta excelente, olha, ela hoje pode ser beneficiada, como se beneficia qualquer outro tipo de fibra, e ficar muito melhor que o linho que a gente conhece. Tem rotenona. O Caruá da rotenona e o nordestino, o sertanejo, usava para amassar o Caruá e jogar nas poças do rio para embebedar o peixe e eles pegaram com a mão. E a rotenona não chega a matar o peixe. E depois você pode comer, porque não é tão venenoso como... Você não tem nenhum parente índio, não, né? Não tem nenhum parente índio, não. Deixa a coisa que te embora, então. Sou sertanejo também. Faz o mesmo efeito que o timbó? Faz o mesmo efeito que o timbó. O timbó não se pode, né? Ambos tem, tem. Eu usei muito timbó na infância. Mas antes de fazer um comentário perguntando, eu acho que daí deve ter origem. Você, quando vai praticar no esporte, deu tremedeira, deu caruara. Então deve ser por causa disso. Pode ser. Mas são informações que a gente precisa ter. Você está sugerindo o quê? Que nós peguemos em armas, é isso? Eu não estou sugerindo nada. Essa palestra foi pronunciada no Rotary Club, vai ser pronunciada em outro Rotary Club brevemente, e o Rotary ao qual eu pertenço distribuiu cópia dela por todos os outros Rotarys do estado da Bahia. Está aqui em papel, é essa? O material? Você passou? Está nesse papel. Você vai mandar para mim também via... Eu vou mandar para você via e-mail e você pode deixar disponível para eles na sua página. São 5 páginas ou 6. O governo chama mais de transposição, pelo menos no site aqui está integração de bacia. Uma forma de integração de bacia. Muito obrigado. Integração de bacia. Não, peraí, conta um pouco mais da sua vida, senhor. Claro. Eu estava falando da tromba do elefante, né? Tá certo. Só as partes que a gente pode ouvir. Todo mundo, como você colocou, é de menor. Vou até falar algumas coisas assim. Depois da vida da família real, Então, tem menos metade da minha vida. Olha, quando criança eu tive experiências extremamente interessantes na área de conhecimento e educação. Numa ocasião eu tinha 10 anos, já sabia o número de decimais, meu pai adoeceu, precisava fazer um levantamento topográfico para canais de irrigação numa chácara. E ele não podia fazer o trabalho. Me chamou, me explicou como é que fazia, eu peguei o teodolito, fiz o trabalho e deu certo. Quer dizer, outra coisa, aos 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos, eu morava em Macaé, uma cidade de 5 mil habitantes no estado do Rio, e fui estudar no Pedro II no Rio. Ele disse, não posso acompanhar você, não tem ninguém para acompanhar você. Você vai tomar o trem, vai descer, aí pegou o mapa do Rio, você vai descer aqui a estação, vai tomar o ônibus tal, que desce não sei em que lugar, mostrou o itinerário do ônibus, mostrou em que lugar eu ia ficar, se agora se vira. E eu, aos 11 anos recém-feitos, me mandei para o Rio
para poder fazer tudo isso. Eu Você acho lembra que bem se dessa deve- viagem? Como? Lembra bem desse momento? Lembro bem. E isso marca muito porque você recebe a confiança de uma pessoa. Quer dizer, confiaram em você. É muito importante ter confiança. Então eu senti isso, sinto isso até hoje. Quer dizer, confiam, né? O pessoal confia na gente, é muito bom confiar. Eu confio nos outros também. Eu acho importante confiar, ter certeza que ele pode realizar o trabalho. Não é problema nenhum. Todos podem realizar qualquer trabalho. Trabalho correto, não tem problema nenhum. Não há dificuldade nisso. E li também muito desde menino. Gostava de ler. Das histórias da carochinha até o Tesouro da Juventude, 18 volumes. No que mais me deliciava nos 18 volumes, por mais incrível que pareça, era ler as biografias dos homens e mulheres célebres. Então, isso deve ter dado, de alguma forma, deve ter moldado parte do comportamento. Então, eu sempre recomendo às pessoas, leiam muito, leiam sempre, nunca deixem de ler. O que entra na cabeça, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. O que entra no bolso, não. É bem diferente. Então, e fica protegido. Você só perde quando você se perder junto. Vai junto. Depois, então, fui trabalhar. Primeiro na São Caetano, em São Paulo, pesquisando jazidas minerais, do Santa Catarina até o Ceará. A minha área de trabalho era essa. Passava 15 dias em casa, um mês, 2 viajando, 3, voltava, os resultados. E o pessoal ficava muito dividido. Como é que você consegue botar aquele pessoal do sertão trabalhando? Eles produzem mais do que o pessoal que está aqui em São Paulo para fazer postos, trincheiras. Isso eu não sei. Nenhuma ideia. Porque eu sei que o trabalho é feito e vocês estão satisfeitos. Né? Depois, fui trabalhar na Petrobras. Estou passando mais a informação divertida de algumas coisas. Para trabalhar na Petrobras, tinha um amigo meu em São Paulo. Disse: tem uma pessoa da Petrobras que está fazendo entrevistas. Você não quer fazer entrevistas? Você entrevista na Petrobras para quê? Estou trabalhando na Cerâmica de São Caetano, estou satisfeito, ganho bem, né? Faço o serviço que me interessa. O que eu vou fazer saindo de uma empresa privada para uma empresa pública, em outro estado onde eu não conheço ninguém? Né? Não vejo razão para isso. Mas eu acho que é importante você saber como ser entrevistado. É estranho saber ser. Mas eu queria ser entrevistado. Se você não for, eu não vou. E para ele era fundamental essa entrevista. Aí eu aceitei, não ser entrevistado, não tem problema nenhum. Por isso estou na Bahia. E aqui fiquei. Daí, trabalhei em vários outros lugares. Vocês têm aí um monte de informação aí que o moço botou no currículo. Nem eu me lembrava que tinha tanta coisa. Mas a variedade é boa. A variedade ajuda. Abre muita perspectiva. Qual foi o lugar que você mais gostou de trabalhar? Todos igual. Todos igual. Porque o trabalho não é na empresa, o trabalho é no campo. É que a empresa quer que o trabalho seja feito. Então não importa a empresa A e a empresa B. Se o trabalho foi feito, eles estão satisfeitos. A empresa está boa ali. Sim, acredito sobre a caracterização do tipo de trabalho organizado. Teve alguma diferença? Sim. Bom, eu ensinei também. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu estava ensinando, eu estava fazendo um trabalho de prospecção de ilmenita em Pernambuco para a construtora Odebrecht. Eles estavam pensando em entrar em mineração naquela época, não entraram. E trabalhando com imagens de satélite e usando dados muito especiais de imagens de satélite e até mesmo sugerindo certos trabalhos com a imagem de satélite para facilitar o serviço de campo.
E achei um negócio tão interessante que passei para meus alunos. Um deles disse, doutor Silvio, professor Silvio, por que o senhor está fazendo isso? Dando as dicas para todo mundo? Isso aí daí, não é o problema. Minha função não é ensinar. Ensinar o que eu sei, não posso ensinar o que eu não sei. Né? Eu gostei muito de ensinar, para mim foi muito bom também. Aliás, eu gosto de passar informação, gosto de discutir problemas. Me agrada muito. Não é? A pergunta foi feita a minha mulher. Ok. Você tem alguma pergunta saia justa para ele, Regina? Não, deixa ele falar. Só para o que o senhor falou tudo, então a gente vê que é um problema de gestão, porque informação existe, conhecimento existe, Embrapa, EBDA, órgãos, tudo isso existe. A gente viaja pelo mundo aí, já fui no deserto mais seco do mundo e você vê a plantação de coisas maravilhosas, oliveiras, tomate, orégano, coisas incríveis. E a gente, já viajei recentemente para esse sertão todo aí, em busca de mineração, e a gente fica bobo de ver horas e horas de carro e não tem um pé de nada, nada. Só tem a palma e o umbu. Né? E temos ainda o principal elemento, que é o homem sertanejo, que é o que tem mais raça, segundo consta, no Brasil, né? Porque até quem é fazendeiro aí, sabe, não contrata gente do litoral, contrata sertanejo, porque eles têm uma raça, a mulher. Primeira frase do livro, né? O sertanejo é tudo bravo. Eles têm, mas eles têm raça Forte, né? para trabalhar, né? Tem uma qualidade, com aquela enxadinha eles. Então o que falta para que a gente conserte o Nordeste? Nessa parte do semiárido, não é? Que tem população. No Nordeste. Falta interesse do homem no Nordeste, no habitante do Nordeste. Interesse até mesmo dos eventuais dos patrões que eles possuem. O senhor falou, né? Por que o pessoal do senhor trabalhava lá no campo tinha resultado? Porque você ensinou, tá certo? Para ele como fazer, tá certo? E eles aprenderam e fizeram. Então você pode levar o conhecimento, isso que a sua senhora estava falando, falta muito também a educação. Eles têm sede de conhecimento, eles têm sede de conhecimento, eles precisam ouvir, conversar, avaliar, eles têm uma capacidade de avaliação muito boa do sertanejo. Não sei quantos daqui, se alguém, não é nem quantos, alguém daqui assistiu um filme chamado Garapa. O pessoal normalmente toma. É uma cacetada na cabeça da gente, mas a gente vê perfeitamente bem no Nordeste, pega somente o Ceará, e vê o pessoal tem água perto, a água está disponível, mas ele tem que caminhar quilômetros e quilômetros para poder pegar um carrozinho de água. Quer dizer, não há nenhuma administração de distribuição para a distribuição de água. A pessoa está falando aí, mas quando começa a dar Bolsa Família para todo mundo, aí complica. Ninguém quer trabalhar mais. O filme mostra também isso. Vale a pena ver o Garapa, vale a pena. Agora sai de lá com o moral lá embaixo, viu? Mais baixo do que a sobra do sapato. Você tem uma pergunta? Estreia para mim, Sou dele, quer dizer, não. Você conhece. Quando ele fala de conhecimento, de um modo geral, o que eu sinto, empresário, o pessoal que está vendo, existe uma prepotência. Eu estou mandando é como eu quero. E não ouve quem realmente trabalha no lugar e não quer aprender o que o outro tem para lhe dizer. Ele não pensa, ele não é inteligente para saber que se aquele crescer, ele também cresce. Então, a prepotência, você não enxerga o outro, não valoriza o outro, então as coisas acontecem em função. Eu acho isso. Então, falta a educação de verdade e o interesse de transmitir o conhecimento. E para falar dele, o que eu acho bacana do Silvio é que ele respeita o conhecimento do outro. Ele tem a capacidade de ouvir.
E mesmo que ele não concorde ou não seja dele, ele questiona e a pessoa cresce. Então essa é uma experiência minha, porque eu faço pesquisa e ele me ensinou a pesquisar. Não posso fazer nada. A sensação que eu tive quando o cabo veio à tona, na greve de fome, naquele posicionamento dele, era quase que uma postura assim, bastante chata, né? Fugindo um pouco até os próprios padrões da religião hoje colocados. Mas ele resistiu até a própria pressão do próprio Geraldo Magela, da CNBB e tudo mais. Me lembro que, acho que o próprio Lula foi conversar com ele, e ele voltou atrás, mas novamente o projeto desse nicho. Achei estranho ele ter simplesmente se calado. Será que a imprensa não deu a ele o mesmo golpe que antes? O que aconteceu? Tem alguma informação a esse respeito? Porque aqui mobilizou de qualquer forma, chamou a atenção. Então, é muito nebuloso para mim o que aconteceu com o Dom Carlos, porque na ocasião o Lula se dispôs a conversar com ele, não é? Antes de prosseguir o projeto. Mas existem ainda alguns obstáculos para o projeto realmente deslanchar. E o Dom Carlos tem alguma influência nisso. Eu não sei como, mas parece que tem alguma influência nisso. Porque ele não assumiu, pelas informações que vocês estão vendo, pelas informações apresentadas aqui, vocês estão vendo que o Dom Carlos não assumiu uma posição xiita. Ele pode ter assumido uma posição xiita como comportamento, mas não como filosofia. Ele conhecia muito bem, ele sabia muito bem de que ele estava falando. E na realidade, o Rio São Francisco não tem, você não pode deixar de lado o próprio rio. O rio está assoreando, está enchendo de terra, está desflorestando não só as margens, como fora das margens. O rio está morrendo, ninguém está vendo isso, ninguém está ligando. Como é que você vai cuidar de um rio que era realmente uma linha de navegação importante no país e hoje, o que a gente fala de navegação de São Francisco? Só como memória e saudade, né? Eu estou fazendo referência ao caso basicamente porque foi uma resistência que ocorreu, né? Eu sou da geração do AI-5, onde você tem um vazio gigantesco, nem que meus pais falando para mim, eu era muito pequeno na época. Não, ninguém vai para a rua, esses medos naturais que aconteceram. E isso é algo que se prolongou até hoje. A quantidade de líderes hoje é menor do que o país precisa. Quando eu falei brincando, naturalmente, em pegar armas, porque realmente isso é uma luta constante nossa, de desenvolver em cada um de nós, e falei no início, uma liderança. Né? Seja no primeiro momento dentro da família, dentro da empresa, e depois nos ambientes que você circula. Posso jogar fora pensamentos que não têm nenhuma base nos fatos. Não é? O Dom Carlos fez uma primeira greve de fome e prometeu recebê-lo. Ele parou a greve de fome. Quando ele verificou que não ia ser recebido, ele fez uma segunda greve de fome. E aí começaram a acontecer várias coisas. Eu tenho a impressão que houve uma recomendação qualquer religiosa para ele. Não é? Que o negócio era mais profundo do que ele estava imaginando, não é? E que estava envolvendo outras coisas que não tinham nada a ver com a transposição do Rio São Francisco. Dinheiro. Mas aí eu não tenho nenhuma prova, nenhuma demonstração, sou totalmente ignorante sobre o assunto. Está envolvendo gente que vai ganhar muito com isso daí. Só isso. Desculpa. Com certeza. Mais alguma pergunta? Bom, apenas repetindo, na sexta-feira que vem nós vamos ter um lanchinho, como eu disse, muito interessante. O Antônio Amorim acabou de lançar um livro chamado Construindo Pontes. Eu estou lendo o livro bem fino, mas bastante potente,
uma série de colocações que fazem cada um de nós imaginar, até porque as faculdades aqui não nos treinam o suficiente para nós sermos empreendedores, donos de empresa, empresários, cada uma dessas coisas são bem diferentes. Silvio, muito obrigado, mais uma vez, Regina, obrigado, voltem, continue voltando. A senhora demorou muito, espero que não demore para voltar. Muito obrigado, Silvio. Eu sempre tive muito interesse pelo assunto transposição do professor Francisco. E muitas reportagens, e sempre me intrigou os dois lados da questão, os que se opõem e os que são a favor. Inclusive, lembro bem do caso do bispo, ele é bispo, não é padre, é bispo do Cabo, e ele é contra, e tive também algumas reportagens de até ambientalistas que são a favor. E eu sempre tive muito interesse e tinha muitas dúvidas. E hoje, com a sua palestra, eu elucidei muitas delas. Okay? Então essa aqui é uma lembrança de toda a equipe que consiste. Eu sei e tenho certeza que todos aprendemos muito hoje. Okay? Muito obrigada. Vamos sempre.